15 ao 24. Se os irmãos encontraram, digam: eu encontrei. Amém. Graças a Deus. Acompanhe comigo a leitura que assim diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Graças a Deus. Portanto, série Crescendo Frutos Espirituais, e o tema é o amor. O amor é um dos temas do Evangelho escrito por João. Passagem essa que acabamos de ler. A palavra amor, apresentada como, ora como substantivo, ora como verbo, nessa combinação entre verbo e substantivo, esta expressão de amor é mencionada 56 vezes nesse Evangelho de João, para mostrar o quanto o conceito de amor é importante na apresentação, no conteúdo desse Evangelho que nós estamos lendo nesse momento. O dicionário da Bíblia, da editora Eerdmans, eles definem o amor da seguinte maneira: amor é uma qualidade interior, expressa exteriormente como um compromisso para buscar o bem-estar do outro através de atos concretos de serviço. Ou seja, o que ele quer dizer? Amor é uma qualidade interior, é uma qualidade que está dentro de nós, mas que ela é manifesta fora de nós, ou seja, no nosso exterior. De que maneira? Com um compromisso para buscar o bem-estar do outro, da outra pessoa, através de atos concretos de serviço, ou seja, de ajuda para aquelas pessoas. O primeiro ponto dessa mensagem, essa mensagem de 3 pontos, é o seguinte: o amor divino é perfeito. Nós estamos falando de amor, e a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que existe uma diferença entre o amor dos homens e o amor de Deus. Portanto, o amor divino é perfeito. 1 de João, capítulo 4:8, diz que Deus é amor. É muito interessante, então, que o escritor, ele diz que Deus, ele é amor. Ele não diz que Deus, ele tem uma qualidade de amor. Ele diz que Deus em si, na sua essência, Deus, ele é amor. E se Deus, ele é amor, e nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um ser perfeito, de um ser que nele não há erro. A Bíblia diz que Deus não há sombra de variações, não há nele trevas alguma. Logo, o amor que a Bíblia fala de Deus, ele é um amor perfeito, sem erros, imaculado. E por que isso é importante, meus amados irmãos? Porque quando nós falamos em amor, nós, seres humanos caídos,
afetados pela queda, afetados pelo pecado, nós temos uma visão de amor que não corresponde ao amor de Deus. Comparar o amor que um marido tem por sua mulher, por maior que seja esse amor, comparar o amor que uma mãe tem para com os seus filhos, por mais belo, por mais profundo, por mais doador que seja esse amor de uma mãe para com o seu filho, ou de seus pais para com o seu filho, nós, especialmente os cristãos, precisamos entender que esse nosso amor, ainda que ele seja belo, ainda que ele seja bonito, ainda que ele seja doador, ele não é o mesmo tipo de amor que Deus tem para conosco. E isso nos causa um certo problema. Por que um certo problema? Por quê? Porque nós só temos essa palavra, esse conceito de amor para usar tanto para Deus quanto para a gente. Nós temos um problema linguístico. Talvez ficaria mais fácil se nós tivéssemos uma única palavra para dizer o amor de Deus para conosco é esse, e o amor dos homens para com os homens é outro. Mas nós usamos a mesma amor para com a gente e do amor nosso para com as outras pessoas. Mas nós precisamos deixar bem claro que o amor de Deus é mais belo. O amor de Deus é mais perfeito, o amor de Deus é mais profundo, o amor de Deus é mais doador, o amor de Deus, ele é mais perfeito em tudo o que ele faz. Um outro problema que nós enfrentamos ao tratar de amor é que a palavra amor, ela é esvaziada do seu sentido, porque as pessoas hoje usam a palavra amor quando elas deveriam utilizar outra palavra. Exemplo, uma pessoa vai de repente, ela vai a um restaurante, ele come uma bela comida e a pessoa diz, eu amei a comida hoje. Tudo bem, você diz, eu amei. Aí você olha para o seu filho e você fala, eu amo o meu filho. Espera aí, você usou a mesma palavra, eu amei a comida e eu amo o meu filho. Você diria que amar a comida e amar o seu filho estão na mesma categoria? Você fala, não, eu amo o meu filho muito mais do que eu amei a comida. Então o que ele quer dizer? Nós esvaziamos a palavra amor de sentido, quando nós deveríamos ter dito, eu gostei da comida, ou eu gostei muito da comida. Mas deixar a palavra amor para, de fato, tratar quando nós estamos falando de amor. Eu acho muito interessante, por exemplo, que o grande teólogo, professor e o escritor cristão, C.S. Lewis, ele escreveu o seguinte: não utilize palavras exageradas demais para um assunto. Não use infinitamente quando você deseja dizer muito. Caso contrário, você não terá uma palavra à altura quando você quiser falar de algo realmente infinito. O que ele quer dizer? Não use palavras fortes, grandes, poderosas, quando você não está falando de algo grande, forte e poderoso. Para que quando você mencionar e falar de amor, as pessoas sintam o peso do que aquilo realmente significa. E é isso que ele quer dizer. Quando nós falamos então do amor de Deus, nós estamos falando de algo extremamente profundo. Vejamos, por exemplo, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 13 da carta que ele escreveu primeiro aos Coríntios, ele diz, nessa passagem tão conhecida sobre o amor, o apóstolo Paulo ele diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
o amor nunca perece. Meus amados irmãos, quando nós falamos então que Deus nos ama, é desse amor que nós estamos falando. Deus, Ele está falando para a gente: o amor que eu tenho por vocês é um amor que não vos maltrata, que não procura os meus interesses, é um amor que não guarda rancor, é um amor que não se alegra, não brinca com a justiça, mas com a verdade. Nós precisamos lembrar que, se eu e você, homens maus, com defeitos, pessoas imperfeitas como somos, nós temos grande amor por parentes, por filhos, por amigos, você fala: se eu consigo amar com essa profundidade o meu filho, deixa eu tentar agora fazer uma comparação entre o amor que eu tenho para com meu filho, para com meu marido, com minha esposa, com minha família, e comparar com o amor de Deus. Se eu, imperfeito, sou capaz de ter um amor dessa profundidade, imagine o amor que Deus tem para comigo e para com você. O amor que Deus tem para conosco é um amor perfeito, e eu e você precisamos entender isso. E depois o mesmo apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, ele diz o seguinte: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Veja, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Veja, meus amados irmãos, algumas implicações. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o amor que existe em Deus, o nosso amor, é um reflexo daquilo que Deus é. Nós só amamos porque Deus é amor. Amor é uma característica divina que Deus, ao nos criar, Ele nos dotou também com essa característica de amar. Mas veja, eu e você não somos amor, nós temos a qualidade de amor, mas Deus, Ele é inteiro e puramente amor. Ele é a própria definição do que é amor. Quando alguém perguntar, fala: o que é o amor? Fala: Deus. Deus é amor. Isso é que nós devemos guardar cada vez mais em nossos corações, e isso nos deverá levar, meus amados irmãos, a adorar a Deus com mais profundidade, a agradecer a Deus com mais profundidade, sabendo: nós amamos, mas o amor que Deus tem é um amor diferente do nosso amor. Só que aqui ele diz que é o Espírito Santo quem nos capacita a amar. Portanto, meus amados irmãos, quanto mais cheios do Espírito Santo eu e você estivermos, naturalmente, maior capacidade de amarmos nós teremos. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele trata dos dons espirituais, ele vai dizer exatamente isso: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse todas as coisas desse mundo, mas se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Tudo deve ser medido através do amor de Deus. Mas talvez o maior equívoco que as pessoas têm, e essas pessoas, inclusa nesse grupo, estejam os cristãos, é que nós temos uma ideia equivocada ao pensarmos que amor é um sentimento. E o amor é um sentimento, mas o amor não é apenas e em essência um sentimento. O que eu quero dizer com o amor como sentimento? As pessoas falam: o que é o amor? Eu estava andando na rua, vi uma mulher, e então o meu coração começou a palpitar. Comecei a sentir algo diferente. As pessoas tendem a falar em amor de uma maneira através de sentimentos, mas a Bíblia nunca apresentou o amor como um sentimento. Ou melhor, se a Bíblia apresenta o amor como um sentimento, ela diz: muito mais que um sentimento, amor é uma decisão. E isso é algo que muitas pessoas não entendem.
Amor é uma decisão, meus amados irmãos. João 3,16, talvez um dos, se não o versículo mais conhecido da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou, que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto está falando de amor, um amor de tal maneira, mas veja, em todas as passagens como essa, que a Bíblia fala de amor, Deus não menciona sentimento, Ele menciona decisões. Deus, ao amar o mundo, Ele toma uma decisão. O mundo caído, que precisa de salvação, precisa receber o meu Filho. Eu quero ler duas passagens escritas por dois teólogos. A primeira dela é escrita pelo R.C. Sproul, um teólogo reformado que morreu recentemente, e ele disse o seguinte: no Novo Testamento, amor é muito mais um verbo do que um substantivo. Então veja, quando ele fala amor é muito mais um verbo do que um substantivo, verbo é ação. Quando você fala o que é verbo? Verbo é andar, correr, pular, ação. Aí, quando nós falamos de verbo, nós estamos falando de ação. Amor é muito mais verbo do que um substantivo. Amor tem mais a ver com ação do que com sentimento. O chamado para amar não é tanto um chamado a certo estado de sentimento, quanto uma qualidade de ação. E o pastor fundador da igreja, ali em Times Square, em Nova York, o pastor David Wilkerson, ele escreveu o seguinte: amar não é algo que sentimos, é algo que fazemos. Veja, amor não é algo que sentimos, é algo que fazemos. Sabe por que às vezes nós não amamos aquele nosso vizinho que pode nos dar algum tipo de problema? Porque nós esperamos que sejamos acometidos de um sentimento de amor que pode nunca vir. Para você amar aquele seu vizinho, você precisa decidir em seu coração: eu irei amá-lo, ou eu irei amá-la. Sabe por que nós temos dificuldade em amar os nossos inimigos, meus amados irmãos? Porque nós estamos esperando ser tomados de um sentimento de amor que nunca virá. O amor é uma decisão. Você olha para aquela pessoa com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, mas você diz: eu preciso amar essa pessoa. E você começa então a usar dos seus atos para amar uma pessoa. Amar é, portanto, decidir amar e não esperar ser tomado de um sentimento de amor. Isso explica porque nós temos dificuldade em amar algumas pessoas, respondendo a uma pergunta interna de muitas pessoas: por que é que eu não amo pessoa A ou pessoa B? Eu e você não amamos pessoa A ou pessoa B, porque nós não decidimos amar a pessoa A ou a pessoa B. A nossa decisão foi de manter aquela pessoa em uma categoria em nossos corações em que o amor não faz parte. Talvez esteja a indiferença, talvez esteja a negligência, mas não está o amor. Portanto, meus amados irmãos, amar é uma decisão. Quantos aqui são casados ou foram casados? Você que já está casado há um bom tempo, você diria que o sentimento que você tinha pela sua mulher ou pelo seu esposo na primeira semana ou na lua de mel é o mesmo sentimento que você tem com ele quando vocês estão discutindo sobre quem deveria lavar a louça ou não? É o mesmo sentimento. Ou qual mulher aqui nunca ficou brava com o seu marido? Que levante a mão. E nós iremos canonizá-la você hoje. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer? No nosso casamento,
Existem momentos, então, em que a mulher fica brava com o esposo. Mulheres, isso é verdade ou não? Ah, é verdade. Homens, existem momentos em que os homens ficam bravos ou chateados com suas mulheres. Homens, isso é verdade ou não? É verdade? Estamos todos de acordo. Espera aí, ficar chateado com o marido, ficar chateado com a mulher, não é um sentimento? Fala, eu estou com um sentimento agora de raiva. O meu sentimento agora com o meu marido é: isso não está bom. Imagine se amar fosse um sentimento. O amor acabaria a cada momento que vocês brigassem. O amor não é um sentimento. É mesmo você tendo aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de frustração, você fala, mas esse é o marido, essa é a minha mulher, a quem eu amo, a quem decidi passar toda a minha vida. E então nós superamos aqueles problemas. Por quê? Porque se nós formos confiar apenas nos nossos sentimentos, os casamentos não mudam. E isso explica porque muitos casamentos hoje acabam sendo. As pessoas estão pensando que para casar, eles precisam fundamentar o seu casamento no sentimento. Só que os sentimentos, eles mudam de acordo com as estações, de acordo com os problemas, de acordo com as situações. Mas a decisão, ela é um estado de espírito. Eu irei amar aquela pessoa. Eu irei me entregar por aquela pessoa. Eu irei me doar por aquela pessoa. E esse mesmo tipo de comprometimento que homens têm para com as suas mulheres e mulheres para com seus maridos no casamento, deve ser o compromisso que eu e você devemos procurar manter com o máximo de pessoas possíveis, ou seja, que eu decida a amar, a me doar e me entregar por aquelas pessoas. Portanto, meus amados irmãos, não sejamos enganados. Amar é uma decisão. Hoje, você ao encontrar qualquer pessoa, você vai ter a decisão entre mostrar amor a ela ou mostrar indiferença a ela. É uma decisão, é uma decisão. Portanto, meus amados irmãos, o Espírito Santo de Deus nos capacita a tomarmos essa decisão. Ao encontrar as pessoas, ao encontrar os nossos inimigos, decidamos o seguinte: eu irei te amar. Eu irei te amar. Vejamos, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8, está aí na sua folha, você pode acompanhar. A tradução da Nova Versão Internacional diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja, eu gosto muito dessa tradução que disse: sejam a vossa atitude uma atitude igual à de Cristo, ou seja, que nós tenhamos a mesma decisão. O que eu quero dizer? Vocês acreditam que Deus olhou do céu para mim e para você e falou assim: ah, que lindinho, que lindinha, olha que fofuras, que lindinhos, eu vou mandar meu filho Jesus, olha como eles são fofos, olha como elas são fofinhas, todos bonitinhos, cheirosinhos, então eu vou enviar meu filho Jesus para amá-los. Não, Deus olhou para nós, a Bíblia diz, Deus olhando do céu não viu um único justo sequer. Deus olhou para mim e para você, nas nossas imperfeições, nos nossos defeitos, nas nossas falhas, naquilo que há de pior na gente, mas Ele diz: eu sou amor, portanto eu irei amá-los. E o meu amor vai ser demonstrado no envio do meu único filho para morrer, para se dar, para se entregar
por eles. Meus amados irmãos, é a mesma atitude. Eu e você, sim, olharemos as pessoas e nós temos essa ideia: eu devo amá-lo porque aquela pessoa é perfeita. Não, nós devemos olhar igual a Deus olhou, olhar as pessoas nas suas imperfeições, nos seus defeitos, nas suas falhas e dizer: ainda assim eu irei te amar. E por fim, meus amados irmãos, amar é obedecer. Amar é obedecer. Nós vimos no primeiro ponto, então, que precisamos ter uma noção que o amor de Deus é diferente, é melhor, é mais profundo do que o nosso amor. E em segundo ponto, nós devemos saber que é o Espírito Santo quem nos capacita a amar. João 15, versículo 5 diz o seguinte: sem mim, Jesus está falando, sem mim, nada podereis fazer. Se sem Jesus nós nada poderemos fazer, significa que sem Jesus nós não poderemos amar. E aí você pode pensar com você e dizer: mas como assim sem Jesus nós não podemos amar? Existem pessoas que não acreditam em Jesus e que eles amam. Aí que está a questão, meus amados irmãos. O amor que nós temos é um amor, como eu disse no começo, reflexo daquilo que Deus nos fez. Deus nos fez com essa capacidade para amar. Mas veja que só irão amar as pessoas nos seus defeitos, nas suas falhas, naquilo que há de pior nas pessoas, se o Espírito Santo de Deus estiver em nós. Caso contrário, o nosso amor vai ser um amor mundano. Como se demonstra um amor mundano? Um amor mundano de uma pessoa que não tem Deus, ele é demonstrado basicamente no seguinte: você gosta de mim, eu gosto de você. Recebo algo em troca, então eu posso dar algo em troca. Se eu não receber nada em troca, não posso te amar. Veja, e essa ideia de amor não é um amor divino, não é um amor doador, porque o texto diz que o verdadeiro amor, ele não espera nada em troca, ele não busca os seus próprios interesses. Se eu digo que amo meu amigo, porque o meu amigo sempre está comigo, veja, o meu amor, por mais que ele exista, ele é um amor interesseiro. Eu amo porque ele sempre está comigo. O dia que ele não estiver comigo, eu deixarei de amá-lo. Veja, esse amor não é bom, ou é? E é esse tipo de amor que às vezes nós defendemos. E ele fala: não, o que Deus está esperando de mim e de você é o Santo. Ele diz: eu quero vos mostrar um caminho mais excelente. Não foi isso que Jesus falou? Se vocês amarem aquele que vos ama, que mérito! Eles também amam assim dessa maneira. O texto diz, o primeiro versículo que nós lemos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não tem ninguém aqui que não tenha sido filho, que não seja filho, certo? Todos nós, com exceção de Adão e Eva, tivemos pais e mães.
Agora a pergunta que eu faço a você é: quem aqui já desobedeceu o seu pai ou a sua mãe? Já desobedeceu o seu pai ou a sua mãe? Eu já. Mas quem aqui diz: eu amo o meu pai e eu amo a minha mãe? Essa passagem equipara, dizendo que amar e obedecer é a mesma coisa. Amor e obediência na Bíblia andam de mãos dadas. Veja, há uma diferença. Nem todo aquele que obedece ama, mas toda pessoa que ama obedece. Toda pessoa que ama obedece. É comum os filhos às vezes chegarem para o pai e falarem assim: pai, mãe, eu te amo tanto. Mas ele tem uma vida de desobediência para com seu pai e para com sua mãe. Segundo a palavra de Deus, o amor é demonstrado em ações, e a obediência é uma maneira que eu e você temos de expressar o amor de Deus. Eu vou fazer um paralelo. Quantos aqui dizem que amam a Deus? Você ama a Deus? Quantos aqui amam os seus inimigos, caso tenham? Opa. Veja, o amor que você diz ter para com Deus está atrelado ao seu compromisso de obediência aos mandamentos de Deus. Versículo 15, João 14:15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Veja, aqui está a importância de que amor não é um sentimento. Mas falamos, eu amo tanto a Deus, mas o nosso amar a Deus é um amar que está desassociado da obediência. Ele diz: opa, cuidado, se você diz que ama e você não obedece, tem algo errado com o seu amor. Amar é obedecer. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, guardar aqui é no sentido de obedecer, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Amar é obedecer. Talvez nós estivéssemos falando: mas eu nós aprendemos muitos versículos bíblicos, e ao me preparar para essa mensagem, e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Mas veja, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, obedecer os mandamentos de Deus é equiparar
se vocês obedecerem, que lhes mando cumprir. Como amar ao Senhor. Obedecer aos mandamentos de Deus é o mesmo, é o equivalente a amar ao Senhor. E Deuteronômio 36, o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para o amarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ezequiel 36, 27. Porei o meu espírito em vós, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as que eu não amo. Você optou por não amar. Lembre-se, amar não é sentimento, amar é uma decisão. Agora, o texto fala tanto sobre obedecer os mandamentos do Senhor, e a Bíblia apresenta em vários versículos o seguinte: todos os mandamentos são resumidos desta maneira: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo. Então, obedecer os mandamentos de Deus é amar a Deus. E quem ama a Deus, ama o teu próximo. Porque o mesmo escritor João, quem é que pode dizer que ama a Deus a quem ele não vê, se ele não consegue amar alguém que ele vê? O que ele quer dizer? Se eu e você temos dificuldade de amar alguém que nós vemos, que nós falamos, que nós tocamos, mas nós dizemos que nós amamos a Deus, nós estamos nos enganando e mentindo a nós mesmos. Porque se a pessoa com quem nos relacionamos, nós não conseguimos demonstrar amor, isso significa que nós também não temos amor para com Deus. Mas aí a pergunta é, talvez você pode pensar, eu obedeço a Deus, mas nem sempre. Ou não é verdade, meus amados irmãos? Mas eu obedeço a Deus e eu procuro servir a Deus, mas nem sempre. E aqui eu acho importantíssimo uma contribuição que o teólogo Martinho Lutero nos dá. Martinho Lutero, em vários livros de teologia, tem uma expressão que ele usa que é o seguinte: nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Ele quer dizer que ao mesmo tempo nós somos justificados, mas ao mesmo tempo nós somos pecadores. O que ele quer dizer com isso? Nós somos aceitos por Deus pelo sacrifício de Jesus, não por aquilo que eu e você fazemos. Quando Deus olhar para a minha ficha e para a sua ficha, Ele vai ver o rosto de Jesus e não aquilo que eu e você fizemos. É só dessa maneira que eu e você somos justificados, ainda que nós pequemos. E por fim, eu quero dizer uma coisa: obedecer a Deus não quer dizer que eu e você seremos perfeitos em tudo, porque nós não seremos. Infelizmente nós não seremos. Aí você pode dizer, bom, mas se nós não seremos perfeitos e o que vale é o sacrifício de Jesus, então para que é que eu preciso me esforçar tanto? Porque a Bíblia diz que quando Deus coloca esse novo coração na gente, há uma busca, há uma vontade da nossa parte de querer ser melhor, há uma vontade de querer fazer boas obras, há uma vontade de querer ajudar. Nós tomamos essa decisão. E aqui eu quero dizer uma coisa, eu quero terminar essa mensagem, essa reflexão dizendo o seguinte: o cristão em especial, quando ele erra geralmente, ou ele por ignorância, por fraqueza, ou por negligência. O que é um pecado de ignorância? Um exemplo de um pecado de ignorância: o apóstolo Paulo perseguia os cristãos, matava os cristãos, ele foi responsável pela morte de Estevão, lembram? No início do livro de Atos, foi ele quem matou ou mandou matar Estevão, mas ele matou pensando que ele estivesse trabalhando por Deus. Ele pensava no seu coração, eu estou fazendo algo que Deus quer. Ele estava pecando por ignorância. Ele pensava que estava seguindo a Deus, quando na verdade ele não estava. Isso é um pecado por ignorância. O que é um pecado de fraqueza? Talvez eu acredito que um dos exemplos mais claros de pecado de fraqueza
é a traição do apóstolo Pedro a Jesus. Jesus falou para Pedro: você há de me negar. E Pedro falou: eu não vou te negar. Mas quando os soldados estavam com armas nas mãos, quando os soldados haviam prendido a Jesus, quando Jesus estava todo machucado, eles olharam para Pedro e falaram: você é seguidor dele, não é? Paremos um instante, nós já sabemos a resposta. Vocês acham que Pedro naquele momento ele não amava Jesus? Ele amava, mas ele ficou com medo, fraqueza. Ele falou: será que eles vão me matar? Será que eles vão me prender? Mas no fundo ele amava a Deus, mas ele foi fraco e ele pecou. Ele pecou por fraqueza. Então veja, meus amados irmãos, eu e você, nós iremos cometer erros por fraqueza, nós iremos cometer erros de ignorância. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós deixaremos de cometer o erro por malignidade. O que é o erro por malignidade? É quando a pessoa premedita aquilo que ela vai fazer. Ela pensa, ela planeja no mal que ela vai fazer, ou seja, o mal está dentro dela, o mal tem domínio, e ela fala: eu irei fazer isso, eu irei encontrar aquela pessoa, eu irei bater naquela pessoa, eu irei xingar aquela pessoa, quando eu a encontrar da próxima vez, eu direi esta e aquela palavra para aquela pessoa. É um pecado da malignidade, e quando eu e você somos nascidos de novo, meus amados irmãos, nós erramos, mas a Bíblia diz que o erro, ele passa a ser um acidente, uma exceção. Nós não vivemos no erro, mas nós, em alguns momentos, nós erramos. Mas a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado diante de Deus, o nosso Pai, que Ele vai interceder por mim e por você. Meus amados irmãos, essa mensagem bastante reflexiva é para lembrar do que o nosso. Lembremos que amar é uma decisão. Eu e você vamos decidir amar as outras pessoas. E o amor que Deus deu a mim e a você irá capacitar tanto que eu e você obedecemos os mandamentos de Deus. Se Deus falou que nós conseguimos amar os nossos inimigos, sabe por quê, meus amados irmãos? Nós iremos conseguir amar os nossos inimigos. Não porque exista uma força em mim ou em você, mas porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você há de nos capacitar para que nós amemos as pessoas, mas não num amor igual ao mundo, num amor cada vez mais parecido com o amor de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros, porque Deus é amor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus possa estar sobre as nossas vidas, e que eu e você, cada vez mais, possamos amar os nossos próximos, aquelas pessoas que não são tão próximas, e aos nossos inimigos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.